O Grêmio, com todo o respeito que me merece o presidente Romildo Bolzan Júnior, que me merece o conselho de administração, onde tenho ótimos amigos, são todas pessoas de conduta ilibada, são honestos, estão preocupados com o Grêmio, querem acertar, mas o Grêmio virou uma colcha de retalhos. O Grêmio ganhou o Gauchão, ganhou Grenais de novo, sem problema nenhum, ganhou um Grenal, empatou outro, na verdade, mas sobrevive disso. Já sobrevivia com o Renato e continuou sobrevivendo com o Thiago Nunes, até que em 7 rodadas fez 2 pontos no Campeonato Brasileiro e teve que ser substituído. Coisas do futebol. Thiago Nunes é um bom técnico, vai ter que aprender a lidar com as pessoas. Me parece que falta um pouco de tato para o Thiago Nunes. Já teve problemas no Atlético Paranaense, teve problemas no Corinthians, teve problema também no Grêmio. No Atlético Paranaense, menos mal que ganhou os títulos. Aí atenua tudo, mas está com o Atlético na justiça, por exemplo. Então, sempre tem alguma coisinha que fica pendente nesta passagem pelo futebol do Thiago Nunes. Tomara que ele não tenha mesmo o destino do Eduardo Batista, do Marcelo Oliveira, do Cristóvão Borges e de outros que por N motivos não conseguiram continuar a sua carreira. O Oswaldo Oliveira pela idade também, né? E outros tantos técnicos, o próprio Adilson Batista se atrapalhou ao longo da carreira, está aí esperando uma oportunidade, um cara inteligente, capaz e tudo mais. Mas o Grêmio, ao colocar o Thiago Gomes, coloca um paliativo. O Thiago Gomes trabalhava com o filho do presidente nas divisões de base, com o Romildo Bolzan Júnior e com o Kevin Krieger, né? Então, é conhecido, já se sabe a competência e tudo mais, mas jogar contra o Palmeiras lá, contra o Internacional, são jogos de alto risco. Outro também poderia estrear tomando ferro e aí já fica perturbada toda a situação até dezembro. Então, é uma ideia que pode parecer inteligente e pode ser até definitiva, mas que é um remendão, é. Para alguém que vislumbrou ficar 8 anos apenas com 3 técnicos, começou com o Roger, depois começou com o Filipão, depois colocou o Roger, depois o Renato Portaluppi, agora já entrou o Thiago Nunes, já tem o Thiago Gomes, porque já treinou tantas vezes como interino e agora vai treinar em grandes jogos contra Palmeiras e Internacional, já tem 5, o próximo será o 6º técnico em 6 anos e meio de administração. Não é pouco, não é pouco. Para quem não queria mudar, para quem era contra mudanças e tudo mais. Eu sei que em determinado momento foi pressionado a demitir o Renato Portaluppi, pressionado pelos resultados, porque é uma covardia o que fazem com o Cláudio Oderich, por exemplo, dizendo que foi aquela entrevista que derrubou o Renato, quando em enquetes ele tinha 70% de reprovação. Então tem que falar as coisas com muita clareza, tá? Tem que se dizer as coisas com muita evidência. Eu sou amigo do Cláudio Oderich, mas assim, não é de convivência, nem é meu patrocinador, por exemplo, como alguém poderia insinuar por aí, né? Poderia ser, tá? Perdendo a chance de ganhar mais dinheiro investindo nessa personalidade aqui, mas não investe, né? Então, não tem nenhum problema, não tem compromisso nenhum. Só que eu acho uma covardia, um massacre que tentam fazer. E se é verdade que os jogadores do Grêmio não quiseram o Filipão, vetaram o Filipão, bom, eu não vou mais arrumar encrenca, já tive problemas aí com A, com B, com C, e não quero ficar arrumando encrenca de graça. Eu gosto de fazer um jornalismo limpo, falando o que eu acho e falando a verdade, não conjecturando sobre nada. Mas todo mundo divulgou isso aí, que os jogadores do Grêmio não quiseram o Filipão. Pois agora o Filipão é que não vai querer o Grêmio. Se os jogadores do Grêmio não querem o Filipão, se o Grêmio, em suma, não quer o Filipão não vai querer o Grêmio. Renato Portaluppi está esperando para entrar no Flamengo. Não está batendo tambor para cair o Rogério Ceni, mas ele é ficha 1 lá e pelo jeito virou ficha 1 aqui. E se é verdade também que jogadores, líderes ligaram para o Renato,
É uma interferência no departamento de futebol do Grêmio. É uma ingerência na administração de futebol do Grêmio. Não basta o CEO virar o executivo de futebol, o presidente virar 3 vezes vice de futebol, agora os jogadores também ligando para treinador. Convenhamos, é uma colcha de retalhos. E outra, vira e mexe alguém diz assim, vazou a informação que não era para vazar, mas todo mundo sabe quem vaza dentro do Grêmio. Ou alguém não sabe. Ou alguém não sabe quem é que passa informação para A, B ou C. Hoje eu cheguei a dizer no meu programa, na televisão, se depois da reunião já definiram e vão anunciar amanhã quem será o técnico para o jogo contra o Palmeiras e para a sequência, já podem anunciar agora porque vai vazar. Enquanto eu falava na televisão, vazou. Quando terminou a reunião, já estava saindo a notícia. Por quê? Porque é alguém que passa. Eu não tenho problema, porque eu não sou caçador de fontes. Eu dei, quem sabe, a maior quantidade de notícias da história do rádio. Tanto é que o meu apelido é REC Fura Fura. Então não tem esse tipo de preocupação, esse tipo de picuinha. Mas tinha gente que quase não dava notícia e agora dá um monte de notícias porque ganha tudo de mão beijada. Inclusive dentro da própria emissora já dizem, quem passa é o A. Ninguém erra quem passa. Mas isso aí, o Renato falava do X9. Tinha X9, inclusive, na comissão técnica do Renato. Né? Tinha X9 na comissão técnica do Renato e ele sabia. Às vezes até era ele mesmo que passava, quando interessava, mas aí é um jogo. Isso é um jogo. Eu tive muita gente dentro de Grêmio Internacional, e tenho até hoje, que me passam montanhas de notícias. E eu vou usando como convém. Só que tem uma hora que às vezes é daninha a informação para o clube. E termina uma reunião, alguém já passa, alguém que está dentro da reunião, todos os outros ficam como suspeito, ou, entre aspas, suspeitos, porque já se sabe quem é o que passa. Então, o presidente está meio chamuscado, né? O presidente se prejudicou tanto quanto nos últimos tempos e vai precisar, até para sua projeção política, ganhar essa Copa Sul-Americana ou o Hexa da Copa do Brasil. O Grêmio, ao contrário do que dizem, não precisa ganhar 15. O Grêmio precisa ganhar 10. Aí o Grêmio faz 30 pontos. O Grêmio precisa empatar mais 10. Aí o Grêmio faz 40 pontos, mais os dois que tem 42. E está liquidada a fatura. 42, 43 não cai. Eu já fiz esse cálculo ano passado, porque os incrédulos colorados diziam que o Inter tinha que chegar em 45. Aí o Abel deu um vice-campeonato, acharam pouco e mandaram o Abel embora. Então, convenhamos, meus amigos, o Grêmio virou uma colcha de retalhos. Antes era o Inter que salvava o Grêmio. Agora é o Grêmio que salva o Internacional. Porque o Inter tem míseros 10 pontos na tabela de classificação. É uma barbaridade o Internacional ficar em 14º também. Está a 3 casinhas ali da zona de baixo. Então, não pode o roto rir do esfarrapado. Mas há uma diferença, né? O Inter tem 10, o Grêmio tem 2. Se o Grêmio ganhar as duas em atraso, fica 8 contra 10. E já me mandaram levantamentos aí de quantos pontos os times tinham na 7ª rodada. Isso não me interessa. Me interessa é o Grêmio reagir. E o Grêmio tem 2 decisões. Palmeiras e Internacional. Nem estou contabilizando esse jogo contra a LDU. Ou então o Grêmio tem 3 decisões se quiserem. E tem uma sequência muito encrespada. Mas não para precisar 15 vitórias como falam por aí. E como é mais de um que fala, eu não tenho por que ficar preocupado se foi o A, o B, o C ou o D que disse. Não está fácil, mas com 10 vitórias, que dá 30 pontos, 10 empates, somando, dá 40 pontos, mais 2, o Grêmio está livre. Aí o Grêmio, somou quantas rodadas? 22. 2 mais 10, 7 mais 10, 17, mais 10, 27. O Grêmio ainda poderia perder 11 vezes. O Grêmio ganhando 10, dá 30 pontos.
Empatando 10, dá 40 pontos. Mais os 2 que tem, dá 42. Pode perder mais 11 vezes. Este é o único cálculo. O resto é cálculo renal, é terrorismo. E terrorismo eu não vou fazer. Mas o que eu acho, eu vou dizer. A administração do Grêmio está sendo muito falha. O Grêmio tem 14 jogadores, 14 do elenco principal com mais de 30 anos. Alguns com 33, 34, 35, 36, 37, tem para todos os gostos. Para todos os gostos tem na Luage Móveis. Nosso Luigi, GG, Luage de Gordinho Gostoso, GG de Gordinho Gostoso. Acesse lá no Instagram, @Luage Móveis. Vargas, assessoria de trânsito, Pelé das multas de trânsito, resolve todas as suas questões de trânsito. Franco Pinturas, esse é o meu pintor, é o teu pintor, é o nosso pintor. Ele pode entrar na sua casa. Por quê? Porque se bota dentro da nossa casa gente de confiança, gente de qualidade superior, Franco Pinturas. E quero falar também de um outro parceiro que é Masper Assessoria. Aí sim, prefeitos, mãos à obra, aderir ao trabalho da Masper Assessoria. Tudo mastigadinho pelo doutor Milton Matana, que espera o seu contato, já administra mais de 70 municípios do Rio Grande do Sul e presta também assessoria via FAMURS. Ok? Boa noite e boa sorte para o Thiago Gomes, que já treinou um time, que foi o Sport Recife, quando o Falcão treinou, e ele deveria ter saído junto com o Falcão, errou naquela oportunidade, mas ficou e ali adquiriu uma certa experiência. Um grande abraço.